Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Oi, Rociane. Oi, Carlinha. Boa noite, Amália. Boa noite, querido Luiz Fernando. Boa noite, Daniela. Boa noite, Tosto. Giovanni Murta. Rosângela. Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui. Anderson, Gláucia. Isa. Boa noite, gente. Nayane. Sônia Assunção, seja bem-vinda. Boa noite. Eurilanda. Joaninha Caminha. Boa noite. Oi, Quilvia. Boa noite, minha querida. Eduardo. Boa noite, Edu. Jaci. Keila, boa noite. Malu, bem-vinda. Luiz Escafa, boa noite. Valéria Lemos, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Maria. Boa noite. Paulo Holanda, boa noite. Tanto coração, Rociane. Liduína, boa noite. Eu sei, Eduardo, que você é o Cadu do ESD. Olhando aqui, vocês chegando. Obrigada, Rociane. Boa noite, Cibele. A Isabelle tá te cumprimentando, Cadu. Boa noite, Fanny. Mona Lisa, boa noite. Vera. Edilene. Bem-vindos todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do JEP. Vamos chegando. Olá, Ximenes, gravurista. Boa noite. André Felipe. Regirene. Fernanda Franco, Alzenir. Sejam bem-vindos. Boa noite, C. Sorais. Lô Peixoto. Jean Ribeiro. Vamos entrando aqui em sintonia uns com os outros. E eu vou aqui dando aviso enquanto vai chegando mais gente para mais essa live aqui do JEP. Avisando que a palestra de sexta-feira será com uma convidada muito especial. Eu mesma. Sexta-feira estarei aqui falando de Deus e a origem do mal. Então vou falar dos sofrimentos humanos, das catástrofes naturais, das catástrofes causadas pelos homens, né, os desastres, da pandemia, por que os animais sofrem, por que as crianças sofrem, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do mal, sexta-feira, às 20 horas, aqui no arroba jep.com. É isso? Acho que é isso. Não, jep.oficial. Eu estou confusa hoje. Gente, também o ATE, que é o atendimento espiritual, já está funcionando, né, nas quartas e quintas-feiras presencialmente, com as opções de 8 horas da manhã ou 8 horas da noite, 20 horas. Então tem essas duas opções para quem quiser frequentar os estudos do Evangelho lá mesmo nas sedes da Piedade ou da Água Fria do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Também nesse mês ainda estão sendo feitas as matrículas para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, quem tiver interesse, entre em contato pelo WhatsApp
85, que é de Fortaleza, 999630743. Ou você procura acessar no site www.gep.org.br. Então lá no site do GEP você vê as atividades da casa, vê quais serão os temas do Evangelho nos estudos. Vocês podem também fazer a sua matrícula no ESD, tá bem? Feito aqui esses convites para vocês participarem das nossas atividades. Vamos ver quem mais chegou. Júlio Igor Holanda, boa noite, manda um abração pro Fabiano Lobo, saudade de vocês aí do Ceará. Obrigada, Julinho. Vamos mandar sim um recado pro Fabiano. Eurilanda, até funcionando com todos os cuidados possíveis. Isso mesmo, Eurilanda, todos os cuidados, todas as precauções possíveis, né? No ATE. A gente também tem que ter uma postura, né, de fé, de equilíbrio. A gente não pode ser irresponsável, mas temos que ir retomando as nossas vidas e com todo o cuidado que é recomendado. Mas a gente sabe que tudo que acontece no mundo, né, tem uma razão de ser, não é por acaso. Então, ninguém se cuidando, ninguém vai ser afetado se não tiver que passar por isso. Então, nós vamos nos cuidando e tentando dar continuidade às nossas atividades. Aí a Nayane anunciando o ESD das 18 horas está com turmas maravilhosas, bem como outros horários. Então, vamos fazendo aí as nossas inscrições, participando das atividades, tentando paulatinamente ir retomando os nossos ritmos de vida, com muita confiança, com muita fé e cuidados, né? Cuidando da gente e cuidando do nosso próximo. Como a Isabelle está dizendo aqui, cuidado e equilíbrio sempre. Gente, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem, né, que funciona como a nossa prece de abertura. Uma mensagem, essa mensagem que eu trouxe hoje é do Bhagavad Gita, tá certo? Que coincide com essas concepções que nós temos de mundo, de vida, da doutrina espírita. Então, eu acho muito bonita e tem relação com a temática da nossa live hoje, que será a piedade. Então, vamos ver aqui o que diz o Bhagavad Gita. Krishna fala: aquele que arde de felicidade e sofre a tristeza de cada criatura dentro de seu próprio coração, fazendo própria cada felicidade e cada tristeza, a ele eu considero o mais elevado dos yogis. Minha face é igual para toda a criação. A nenhum amando mais que outro, nem odiando ninguém. Embora um homem esteja maculado pelos pecados de uma vida inteira, se ele apenas me amar com determinação correta, em total devoção, eu não vejo nenhum pecado. Este homem é santo. A santidade logo remodelará sua natureza para a paz eterna. Ó filho de Kunti, disto esteja certo: o homem que me ama não perecerá. Como se fosse uma mensagem de Deus para nós, de Krishna. Feita essa leitura dessa mensagem. Oi, Oliverinha, bem-vinda! Então, tia Verinha deve estar por aí também, beijo. Se mamãe também já estiver aí, beijo, mamãe. Se primo Nélio estiver aí, beijo, primo. Merivaldo, quem estiver aqui da família, Cristina, se estiverem aqui, bem-vindos todos. Vamos aqui dar início ao comentário do Evangelho dessa noite. Então, sempre a gente vai recebendo as pessoas nos primeiros 10 minutinhos e aí começa o comentário do Evangelho. Quando for mais ou menos 8h30, a gente abre para a participação de vocês que estão aí assistindo a live. Vocês vão mandar suas mensagens, suas observações e eu vou tentando ler aqui na medida do possível para que a gente possa ter alguma interação, né? Mesmo estando distantes
uns dos outros fisicamente, mas espiritualmente nós estamos agora todos conectados. Gente, a lição de hoje, de O Evangelho segundo o Espiritismo, tá aqui a mamãe mandando um beijo, Kilvia. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma interpretação espírita do Evangelho de Jesus. Esse homem que tem aqui na capa da minha publicação, existem outras traduções, outras publicações, é Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então não é que ele tenha feito um novo evangelho, ele faz uma leitura, uma interpretação espírita do Evangelho de Jesus. E aí, cada capítulo é dividido em passagens de Jesus, explicações de Kardec a respeito das passagens e, em seguida, instruções dos espíritos, psicografias relacionadas com os temas falados por Jesus no Evangelho, a divulgação da Boa Nova, que está na Bíblia. Hoje, nós estamos no capítulo 13. Capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo versa a respeito da passagem que Jesus diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E a lição se chama, já é uma instrução dos espíritos, né? A lição se chama A Piedade. Essa lição especificamente é do espírito Miguel e ela foi psicografada em Bordeaux em 1862. Né? Então, a gente tem que sempre considerar a época em que o texto é escrito para entender um pouquinho também a linguagem do texto. E aqui a gente tem esse espírito falando sobre a piedade. Então, ele vai dizendo que a piedade, ele começa dizendo aqui no item 17 do capítulo 13, que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz, que nos conduz a Deus. Então, como é que é isso? Anjos? Doutrina espírita acredita em anjos? A gente acredita em espíritos de luz, que nós podemos chamar, porque assim fala a tradição, anjos. A diferença é que o espírita não acredita que os anjos já são criados anjos. Anjos são espíritos que foram criados por Deus como todos os espíritos, simples e ignorantes, passaram pelo processo de burilamento, pela lei de progresso, estão sujeitos a ela, evoluíram e se tornaram espíritos de luz. Então são como os nossos irmãos mais velhos. A esses nós chamamos anjos, chamamos santos, são as nossas referências, os nossos modelos. Então aqui está dizendo que a piedade é uma virtude que nos aproxima desses modelos, né? Uma virtude a ser seguida. Gente, mas se a piedade é uma virtude, eu pergunto aqui para vocês, por que é que ninguém gosta de ser objeto da piedade? Já viram isso? É quase ofensivo se dizer que se tem pena de alguém, piedade por alguém. Não diga que tem pena de fulano, porque isso é quase uma ofensa. Mas se é uma virtude, a gente não pode sentir, é algo feio de se sentir. Então existem algumas controvérsias acerca da piedade, se é algo realmente bom, virtuoso, ou se é um sentimento de superioridade. E aí a gente tem que ir destrinchando aqui a lição para entender o que é que o espírito Miguel está chamando de piedade. Vamos tentar entender aqui. Ele diz, é aqui, que é irmã da caridade, essa piedade. E aqui ele chama de bondosa simpatia. Bondosa simpatia. Num certo momento também, ele fala assim, a piedade bem sentida é amor. Tudo isso está nos dando pistas do que é que Miguel está realmente querendo que a gente cultive como uma virtude aqui na vida. Então, existe uma piedade bem sentida é amor. Será que existe uma piedade mal sentida, gente? Vocês já ouviram falar numa piedade mal sentida? O que é uma piedade mal sentida? Né? Talvez seja justamente aquilo que
que as pessoas criticam, né? Esse sentimento de superioridade. A piedade é uma forma, uma expressão da simpatia, mas ela não é sinônima de simpatia. Entendam? Falando de simpatia mesmo, não de empatia. Simpatia. Por quê? Porque a simpatia em si não é uma virtude. A gente pensa que simpatia é sempre uma virtude, mas pensem bem. Você pode simpatizar com a ideia da pena de morte, ou você pode simpatizar com a tortura, vamos dizer isso. Porque acho que isso é mais unânime como algo a não ser praticado. Mas alguém pode ser simpatizante das ideias de um torturador com a tortura. O que quer dizer isso? Que a pessoa está concordando, se afinando com o outro, se unindo ao outro, porque simpatia significa sentir com, se unindo ao outro num gosto por algo que maltrata, que faz mal, que vai contra a lei divina do amor. Então, será que essa simpatia é boa? Não. Também uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que queira fazer o mal, um golpista pode ter muita simpatia, ser uma pessoa simpática e não necessariamente é uma pessoa virtuosa. Então, a simpatia em si, ela não tem um aspecto moral, tá bom? É um sentir com, é uma afinidade, tá bem? Mas a piedade, ela é sentir tristeza com. Então você vê alguém que está sofrendo, que está passando por um padecimento, e aí você sente tristeza com essa pessoa. É um sentir com, mas um sentir tristeza com. Sentir sofrimento com, né? Então, nesse sentido, seria a piedade bem sentida. Aqui o Espírito Miguel diz que há nessa virtude um certo amargor. Isso. Porque se você sente a tristeza com, se você sente o sofrimento com alguém, isso é um tanto amargo. Há nisso uma amargura. O Espírito Miguel vai dizendo. Mas a gente pode ir acrescentando algo, porque ele diz que a piedade bem sentida é amor. E que amor é esse? Provavelmente o Espírito Miguel não está falando do amor dos amantes, do amor erótico, do eros. Ele está falando do amor ágape, o amor caridade, ou, para a gente usar essa expressão, sentir com, o amor compaixão. É uma expressão mais ampla do que piedade. Por quê? Compaixão é sentir com, mas não apenas a tristeza, é sentir também a alegria com. É sentir-se com o outro, unido ao outro, ligado ao outro. Ela é o contrário da indiferença, né? Então, como a própria piedade é um contrário, ela é contrária à indiferença. Então, você tem aqui, encontra aqui nessa passagem, né? Temei conservar-vos indiferentes. Então, o Espírito chama a atenção que é preciso a gente ter cuidado para não ficar indiferente. A gente se acostuma, gente, com o sofrimento, com o mal, e muitas vezes se torna indiferente. A gente não olha a dor do outro. Por exemplo, que aqui eu trouxe na semana passada um exemplo do que estava acontecendo no mundo, vou trazer outro, né? Se tem a notícia de uma criança que foi estuprada várias vezes, e essa criança tem apenas 10 anos, e essa criança vai abortar, né, o fruto dessa gestação. Nossa! E aí todo mundo se une, várias pessoas se unem para que a criança não faça isso. Cadê o sentimento, gente, de piedade? Ah, mas a gente está sentindo pena do bebê que está por vir. Mas nós temos uma criança, um sofrimento. E às vezes a gente se dessensibiliza por isso, porque a gente acredita que está defendendo um grande ideal. Então a gente tem que ter cuidado para que as nossas bandeiras não sejam maiores do que os outros.
do que o respeito ao próximo, a consideração pela dor do próximo, pela história do próximo. A gente tem que ter esse olhar sensível e ter cuidado para a gente não se sentir indiferente. Aí alguém pergunta, Caroline, qual é a posição do espírita a respeito disso? O espírita, ele é muito livre para tomar a posição que bem queira, com base no conhecimento espírita. O que é o conhecimento espírita? O que é o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina que fala das relações entre o mundo invisível e o mundo visível, que nos apresenta como é esse mundo invisível, o mundo que nos espera após a morte e que é o mundo verdadeiro. Então, quando a gente toma conhecimento da realidade desse mundo, o nosso olhar sobre o mundo material se transforma, se modifica. E quando a gente vê uma pessoa, a gente não vê apenas um ser circunscrito a um corpo de carne, a gente vê um ser espiritual. E um ser que tem uma história que é anterior ao nascimento e que continuará após a morte. Essa é a visão espírita da vida. O espiritismo oferece informações sobre aquele bebê que vai sendo gerado. Todo bebê que vai sendo gerado, pode ter um espírito ligado a ele. Pode ter gravidezes que não perduram, que por si só abortam, abortos espontâneos. Às vezes, dizem os espíritos, no livro dos espíritos, elas não têm um espírito ligado àquele corpo. É apenas um corpo e por isso a gravidez não vai até o fim. Mas no caso específico dessa menina, existe no livro dos espíritos um esclarecimento que quando aquela gestação oferece risco de vida, a mãe, dizem os espíritos, melhor é sacrificar o ser que ainda não completou o seu processo reencarnatório do que aquele que já completou o seu processo reencarnatório. E uma gravidez numa criança de 10 anos é uma gravidez arriscada. A criança não tem a maturidade, o corpo físico dela não está suficientemente amadurecido, por mais que ela já pudesse conceber nessa idade. Nós estamos com uma dificuldade psicológica imensa também nessa criança e tudo isso a gente tem que considerar. E aí, cada um forme, segundo essa informação, a sua opinião. Eu vou ter a minha, você vai ter a sua, e aí a gente deixa livre, porque a doutrina espírita é uma doutrina livre. Não tem aquele bloco de espíritas todos pensando do mesmo jeito, não. Porque a doutrina espírita, ela não é uma religião propriamente dita, ela não é dogmática. Ela é uma doutrina de tríplice aspecto. Então a gente faz uma análise da situação com base nas informações que a doutrina nos oferece, tomamos a nossa posição e emitimos a nossa opinião, tá bem? Eu particularmente, essa é uma opinião pessoal, porque vocês podem ter curiosidade, eu não quero esconder, eu particularmente, no caso, acho que essa criança tem realmente todo o direito, isso tem que ser permitido a ela, e digo, talvez assim nem tenha realmente um espírito reencarnante ali ligado, não se sabe bem o que é que está por trás, mas a espiritualidade sabia que isso iria acontecer, nada acontece por acaso, e ela tem que realmente seguir com a vida dela, ela está na época de ser mãe, e como diz lá o Eclesiastes, para tudo existe um tempo certo. Então nós não temos opiniões fechadas, vai ter espírita pensando de um jeito, espírita pensando de outro, minha opinião particular é essa, e deixo cada um livre para ter a sua própria opinião. Mas o espiritismo nos informa que cada vida que se concebe é muito mais do que aquilo que aparece nos exames que os nossos olhos podem ver ou que depois da morte vem a ser dissecado pelos estudantes de medicina, pelos pesquisadores. Nossa vida é muito mais do que os nossos olhos vislumbram, nos informa a doutrina espírita. O importante, gente, é que a gente sempre tenha em tudo esse olhar piedoso, como nos sugere aqui o Espírito Miguel, o olhar compadecido. Não é uma piedade quem se sente superior, mas é uma piedade vinda da simpatia. Aqui mesmo eles dizem isso, o Espírito, aliás, diz isso, que a gente tem aquela simpatia, bondosa simpatia. Eu até mencionei no começo da live,
o Espírito diz. A gente tem aquela bondosa simpatia, aquela bondosa afinidade. A empatia, gente, que faz parte dessa generosidade. O que é empatia? Empatia é colocar-se no lugar do outro. É você se imaginar no lugar do outro. É o exercício do amor ao próximo, tentando compreender o próximo. E esse colocar-se no lugar do outro não é o lugar físico, é o lugar psíquico, o lugar espiritual também, né? Se fosse eu nessa condição, se fosse um filho meu nessa condição, se fosse alguém que eu amo nessa condição, e a gente sempre olhando dessa forma para o mundo, a gente está exercitando a empatia, né? Eu sinto como o outro, eu penso como o outro, eu me afinizo com ele, mas não necessariamente eu me afundo com ele. Isso não é empatia, né? A gente tem a empatia e parte para a ação, que aí entra a compaixão e a caridade. Eu parto para a ação. O que eu posso fazer agora que eu me coloquei no lugar do outro e compreendi a dor que ele está sentindo. Entendem? Porque é uma dor genuinamente humana e eu, como ser humano, me identifico. Tá? É bom a gente ter esse sentimento de identificação. Então, quando a gente vê o outro como semelhante, a gente se identifica. Então, as mulheres, elas se identificam com o sofrimento de outras mulheres. As mães se identificam com o sofrimento de outras mães. Mas se a gente compreender que nós somos todos espíritos humanos, nós nos identificamos com o sofrimento dos outros humanos. Então a piedade, ela pode existir para com o criminoso. Eu tenho uma simpatia, mas não para com o crime. Para com o criminoso. Como assim? Eu olho e me apiedo do estado em que ele se encontra, do que ele está construindo para si mesmo. Então existe esse tipo de simpatia, de afinidade boa. Mas quando a gente simpatiza com os princípios do outro, nem sempre será uma boa simpatia. Então a gente pode perceber aqui que existem vários termos, né? E a gente pode até ficar perdido. Nossa, Carolina, eu vou me confundir com esses termos, como é isso? Bom, gente, não vamos ligar para os termos. A gente fala isso aqui para esclarecer o que o Miguel está dizendo. Eu acho que todo mundo está entendendo o que o Espírito Miguel está dizendo. Porque vejam só, lá no Livro dos Espíritos, eu fui dar uma olhadinha, tem a questão 28, eu gosto muito dessa questão. Kardec fica fazendo várias perguntas para os espíritos, né, tentando diferenciar espírito e matéria, matéria e espírito, o que vem primeiro, pá. Aí um espírito responde: as palavras pouco importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Não importam as palavras, gente, que a gente usa. O importante é que a gente entenda o conteúdo. Nós encontramos também em o Novo Testamento, as palavras matam, o Espírito vivifica, né? Então a gente tem que prestar atenção ao conteúdo, ao que se está dizendo quando se fala em piedade. Então essa boa simpatia, essa bondosa simpatia pelo nosso próximo. O Espírito faz esse convite para a gente e diz que esse sentimento é o precursor da caridade, do amor dos espíritos puros, o amor que a gente está almejando. Bom, gente, feita aqui essa breve explanação, quero ver o que vocês estão dizendo aqui, né? Eduardo Cadu está dizendo: o orgulho é inimigo da piedade. Aquele sentimento de superioridade não é a bondosa piedade, não é a verdadeira piedade, né? Tá nascendo esse sentimento de superioridade, gente, na verdade, é assim. É uma busca de uma pessoa que, na verdade, na intimidade, nem percebe, mas se sente inferior. E que, para se sentir superior, procura pessoas que ela acredita estar em pior situação que ela. Aí diz: eu tenho pena das pessoas. Entendem? Mas é para buscar aí se sentir grande. Então, na verdade, tem gente que se envolve. Nós vamos fazer uma campanha de caridade. Se sente maravilhoso quando está fazendo isso, porque acha que está num lugar superior e que está ali para ajudar,
né, para doar, quando na verdade é quem mais recebe aquele que faz o bem, aquele que doa. Ele está ganhando muito porque ele está ganhando um tesouro espiritual. Às vezes aquele que ele está ajudando está ganhando ali aquele tesouro, aquela riqueza, né, aquele bem material, mas ele está ganhando o tesouro espiritual. Aí Malu perguntou, piedade e pena são o mesmo sentimento? Né? Pois é, Malu, é como assim, a pena dá mais essa ideia de sentimento de superioridade, né? Seria uma piedade disfarçada, uma mentirosa piedade. A piedade verdadeira, ela é muito mais um sentimento de identificação na humanidade com o outro. A gente poderia fazer essa diferenciação. Tia Verinha me deu aqui uma boa noite. Linda tia Verinha, vocês não conhecem como ela é fofa. Omitir a opinião é ser indiferente? Depende, Carlinha, depende. Né? Então, assim, em que momento eu estou omitindo essa opinião? Com que intuito eu estou omitindo essa opinião? Né? Então, a gente tem que ter cuidado também, assim, não existem regras fechadas de comportamento. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Sabe o que os espíritos respondem? Na consciência. Então, a gente tem que ter bom senso. Por que é que eu não estou aqui insistindo, me colocando? Né? Qual a base desse meu comportamento? Qual o fundamento? E aí compete a cada um avaliar a si mesmo. Então, pode ser uma indiferença, tanto faz. Né? Tem até uma poesia, acho que é do Bertold Brecht, né? Que ele diz isso, né? Que você não é comigo, então deixa. Estão sendo injustos com as pessoas, não é comigo, então deixa. Né? Mataram um homem negro, eu não sou negra, então deixa. E essa postura seria uma indiferença quando ela é regida por esse tipo de argumentação. Né? Mas você pode ter uma postura de silêncio que não seja uma indiferença. Seja esperando o momento certo, seja até uma sabedoria. Né? Então, a sabedoria é você saber quando deve falar e quando deve calar. Então, a gente tem que ter bom senso. Uma vida já viva se sobrepõe para que uma ainda está por vir. Nath, né? É mais ou menos isso. Né? Os espíritos dizem que aquela pessoa que já tem uma vida já iniciada, né? Porque assim, o processo de reencarnação, gente, quando um espírito vai reencarnar, o espírito se liga ao corpo no momento da fecundação. Então, desde que houve a fecundação, já existe um espírito, né? Via de regra, um espírito ligando-se àquele corpo em formação. E aí é o início do processo da reencarnação. Então, esse espírito ele está se conectando, se ligando ainda a esse corpo. Esse processo, segundo os espíritos, em O Livro dos Espíritos, vai até mais ou menos 7 anos de idade. Né? Então, por isso que às vezes as crianças veem espíritos, porque elas estão mais desprendidas. Então, a gente não considera, por exemplo, que uma criança de 5 anos que vê espíritos, médium. A gente tem que ver se essa faculdade vai perseverar, se ela vai se manter depois da criança atingir uma certa maturidade. E mais, não se deve incentivar na criança isso, porque às vezes a criança, ela gosta de chamar atenção, ela tem uma carência, né? E ela vendo que todo mundo aplaude, eu tô vendo um espírito, ela começa a criar. Então, uma época também muito imaginativa. Então, a nossa postura como espíritas é, diante da criança, a gente não incentiva a mediunidade da criança, e a gente vai tratando com naturalidade, também não proíbe nada, e vai seguindo. Só o tempo vai dizer, mais ou menos na adolescência, é que desponta realmente a mediunidade, se essa é uma faculdade que a pessoa traz consigo mesma. Então, o processo reencarnatório, ele se dá mais ou menos até 7 anos de idade. Então, é mais fácil um espírito se desprender do corpo antes dos 7 anos do que depois. Isso aqui dizendo uma faixa, uma idade, mas para efeito didático, tá? Cada ser é diferente. Então, se reencarna ainda desencarna muito pequenininho, né, não é difícil, ele ainda não está apegado ao corpo, é um desencarne mais fácil. Então, se você tem uma pessoa que o processo já está estabelecido, que já está absolutamente, digamos, reencarnada, e um ser ainda nesse processo de encarnação, e tiver que sacrificar um dos dois,
que seja o que ainda está nesse processo, que não se ligou completamente. Então, se você tem que fazer uma escolha, sugerem os espíritos que seja do que ainda não se completou completamente o processo. Então, é fácil a gente, quando conhece toda essa visão espírita, tomar certas posições, entender por que os espíritos deram essa resposta, né? Quando a gente tem essa compreensão do processo reencarnatório. Já na adolescência, é um outro momento também crítico da encarnação, que é mais ou menos quando todas as memórias mesmo de vida passada, elas meio que afloram como tendências fortes, né? Elas se estabelecem. Ali a gente está se tornando adulto, e é mais ou menos nessa fase que a gente vai retomando a nossa personalidade de muitas vidas. Também é um momento muito crítico. É importante que o processo, então, de educação seja forte. O que é um processo de educação forte? A gente pensa que um processo de educação forte é um processo de repreensão muito grande, de constrangimento, né? Às vezes até de humilhação da criança. Isso não é uma educação forte. Uma educação bem embasada é uma educação em que a criança tem acesso a uma família equilibrada, em que os pais sejam equilibrados, ou as pessoas que estão nesse papel de pais procurem se manter equilibradas, que elas sejam um exemplo daquilo que elas ensinam para as crianças. Isso é uma base educacional forte, né? E que elas passem, transmitam para essa criança. Por que esse equilíbrio? Para transmitir para a criança a noção de que ela é incondicionalmente amada. O que é ser incondicionalmente amada? Não é ter todas as vontades satisfeitas. Aliás, quando uma criança tem todas as vontades satisfeitas, às vezes ela não se sente amada, né? Porque realmente dizer não é importante, significa eu me importo com você, né? Eu me importo com o que você está aprendendo, eu cuido de você, eu protejo você. Então, dar limites é importante, é uma manifestação de amor muito maior. É importante, portanto, que a gente cuide da criança para que ela se sinta incondicionalmente amada, para que ela sinta que ela tem com quem contar, que ela não será abandonada, né? Que ela tem aquelas referências de bem viver, de ética, de idoneidade, sobretudo nas figuras que assumem o papel de pai e o papel de mãe na sua vida. Então a gente acaba entrando nesses temas, né? Que são temas que eu diria paralelos ao nosso tema, né, ao nosso tema central, que é a piedade, talvez porque exista alguém aí que esteja precisando escutar isso. Nada é por acaso. Então deixa eu ver mais o que vocês estão dizendo aqui. Quando a mãe está em perigo, pode acontecer a decisão do aborto. Pode sim, mas gente, nada é uma regra, né? Essa mãe é que, assim, junto com o pai, que está dentro da situação, é que vai dizer. A gente tem que estar dizendo o que os outros têm que fazer da sua vida, não. Então, a doutrina espírita não é uma carteirinha para a gente se meter na vida de todo mundo. A gente diz, ó, espiritualmente existe isso aqui, e isso acontece. Você vai decidir o que você vai fazer. Por que o espírita, por exemplo, o suicídio, o espírita é contra o suicídio? O espiritismo, gente, esclarece o que acontece no caso do suicídio. O que acontece no caso do suicídio? O espírito desencarnado, o que ele pensa, ele gera em torno de si. Nós encarnados também passamos por isso, fazemos isso, mas nós não estamos vendo, né? Nós estamos em corpos mais grosseiros. O espírito desencarnado, isso é muito mais nítido. Então, é um mundo em que não se escondem as emoções, em que você não tem o que te distrair da verdade. Então, aquilo que você sente é o que você vive. Então, quando uma pessoa, ela opta pelo suicídio, ela quer se libertar do sofrimento. Assim, provavelmente essa pessoa não quer se livrar da vida, ela quer se livrar daquilo que ela está associando à vida, que é a dor que ela está sentindo. E aí a gente entra com a piedade, né? Não vamos julgar mal as pessoas que passam por isso, não vamos condenar as pessoas que passam por isso, vamos ser empáticos, né, com elas, vamos nos colocar no lugar delas, elas devem estar desesperadas. Então a gente tem que entender que é um momento de desespero, né? E que nesse momento de desespero a pessoa pode cometer um ato desse, e o que vai acontecer? Esse é que é o problema. Ela parte para o mundo espiritual, e o sofrimento é um sofrimento na alma, e ela vai carregar o sofrimento consigo mesma, porque o sofrimento está na alma, não está no corpo. Ela elimina o corpo, mas não elimina
A alma continua viva. Então essa pessoa que estava sentindo aquele tormento aqui, como o mundo espiritual é um mundo psíquico, é um mundo emocional muito mais vívido, ela vai sentir esse tormento muito mais vividamente. Diante dessa informação, decida você. O que você prefere? Né? O que é que você quer para a sua vida? Será que é isso que você está querendo? E aí o Espiritismo mostra, olha, é isso que acontecerá. E aí você decide o que você quer fazer. Nós temos a liberdade de escolha. A doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, não é uma doutrina constrangedora. Não queremos convencer ninguém a fazer nada por constrangimento, mas por livre escolha. Se eu quero fazer a piedade, se eu quero fazer o bem, eu entendo a mecânica do bem, o que acontece quando eu faço o bem, que eu mobilizo de energia boa, como eu, quando sintonizo com o outro, quando o outro está bem, o mundo está bem. Como assim? Eu quero que o mundo fique bem, por quê? Porque nós estamos mergulhados nos sentimentos uns dos outros. Se nós estamos aqui, gerando em torno de nós vibrações e energias que refletem os nossos sentimentos, que refletem os nossos pensamentos, tudo que a gente pensa está sendo impregnado na atmosfera espiritual da Terra. Se as pessoas estão bem, a atmosfera fica leve. Sabe aquilo que acontece quando a gente está no encontro bom? Né? Quando a gente vai, eu me lembro na juventude, eu estudava no Colégio Santa Cecília, a gente ia para o encontro de jovens, aí tem aquela vibração boa, aquela energia. Vale, Caroline, você ia para o encontro católico, porque todo mundo sabia que eu era espírita, porque, gente, era um encontro do bem, com os amigos, estávamos todos fazendo o bem, né? Pensando no bem. Não existe isso, não existem essas distinções. O que importa é que a gente jogue bem para o mundo, porque isso faz bem a todos e torna o mundo muito melhor. Então é uma questão até mesmo de inteligência, né? Da gente tentar contribuir para que esse mundo fique maravilhoso espiritualmente falando. Seria uma ecologia espiritual. Então eu sou adepta da ecologia espiritual. A doutrina espírita me esclarece isso. C. Soares está dizendo, a consciência é individual e integral, independente da crença. Isso, né? O que não quer dizer, gente, que assim, e aí entra os espíritos também, o livro dos espíritos chama a atenção para os nossos sofismas, né? O certo e o errado. Isso é muito relativo, depende de cada um. Alguns aspectos, sim, né? Tem a ver com a cultura, mas existem algumas, digamos, categorias, algumas virtudes que em todos os povos, em todas as épocas, são consideradas recomendáveis para a humanidade. O amor, a fraternidade, a compaixão, a amizade, o companheirismo, a fidelidade, a honestidade. Então, a gente pode até querer, né, mexer nisso aí e dizer, não, isso depende de cada um. O que é ser honesto para um? O que é ser honesto para outro? No fundo, todo mundo sabe o que é. E a gente fica tentando se enganar, nos prendendo novamente às palavras. Então, a gente só tem que ter cuidado com isso. E aí, por isso que Jesus diz que a gente deve fazer o outro que gostaria que os outros nos fizessem. Essa é a grande referência para a nossa ação no bem. Nayane diz, indiferente é sem sensibilidade. Às vezes as pessoas, elas adormecem a sensibilidade, né? E como é que é uma pessoa fria e indiferente? Na verdade, uma pessoa adoecida. Ela adormeceu, provavelmente ela sentiu muita dor em algum momento da sua vida ou na vida passada. E ela tentou se desligar daquela dor. Então ela meio que entra num estado de anestesia, a gente chama isso de dissociação. Então essa pessoa se dissocia, né, do emocional. Então diz, uma pessoa trabalha no hospital, ela vê morte, vê morte, vê morte. Se ela trabalha com isso, né, ou ela está trabalhando na UTI, não precisa nem ver morte, mas vê sofrimento, sofrimento, sofrimento. Se ela for chorar com cada um que está ali sofrendo, ela não consegue nem trabalhar. Então ela faz um processo dissociativo. Jung diz que esse processo, Jung é o criador da psicologia analítica,
né? Ele diz que esse processo é muito saudável desde que a gente tenha controle sobre ele, né? Você sabe que está fazendo isso nesse momento porque você precisa. Então, quando um filho nosso se machuca, né? O teu filho se machucou, abriu a testa num corte, você não vai ficar gritando junto com o menino, ah! Embora você tenha vontade de fazer isso também. Eu, pelo menos, tenho. Né? Se eu ver meu filho machucado, minha vontade é de chorar junto com ele, mas eu não posso. Então, eu levemente dissocio, né? Mas com a consciência de que eu preciso ser forte agora. Cuido dele, aí depois eu posso me tremer, né? Me sentir mal, chorar, enfim. Mas naquele momento eu tenho que entrar em ação. Então, nesse momento, a não sensibilidade, né, ela está sendo colocada em favor do bem a ser feito. Né? Ela está sendo útil. Mas depois eu tomo consciência, eu sei o que aconteceu. O perigo é quando a gente faz isso sem se dar conta. Então, você se torna indiferente, insensível à dor alheia. Aí é que é o perigo. Obrigada, Soraya, gostou do meu posicionamento. Seu Jacinto, tenho consciência da necessidade da compaixão que nos conduz à prática da caridade. Mas em certos momentos, diante de certos atos, não consigo sentir compaixão. O mundo real que vivemos... eu estou entendendo, seu Jacinto. Opa, peraí. Valeu-me Deus, cancelar aqui. Eu fiz aqui uma barbeiragem. Gente, eu estou entendendo, seu Jacinto. É verdade, ó. A gente descobre que tem que fazer o bem. Né? Mas não adianta a gente fingir, o bem ele não é fingido, né? Então nós temos limites. Então o senhor reconhece que nem sempre consegue. Ótimo. Então, o que eu falo nas lives? Política de redução de danos. Eu vou tentar não desejar o mal. Eu já não consigo, né, desejar o bem. Ou eu não consigo sentir pena daquela pessoa muito ruim. Merece, né? Eu acho, puxa, tá merecendo, tomara que sofra. Eu vou tentar não dizer isso, tomara que sofra mais. Eu vou tentar não dizer isso. Eu vou tentar ficar calada. Eu vou tentar não somar-me ao grupo daqueles que estão dizendo lincha, lincha, lincha. Entendem? Então, assim, eu vou tentando ir polindo o meu ser, pelo menos para eu não estar dando contribuição ao agravamento daquela situação, à propagação da onda de ódio, pelo menos para eu estar tentando encerrar aquilo ali. E a gente tem que entender que a gente nem sempre vai conseguir ser do jeito que gostaria, né? E isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Não vamos ficar nos sentindo culpados, nos condenando por causa disso. Isso faz parte da vida, né? Eu estou num processo de aprendizado. Eu digo, Caroline, você ainda não chegou nesse ponto, não. Mas, com certeza, você já está bem melhor do que era há 10 anos atrás. Eu acho que já é alguma coisa. A gente tem que aprender a reconhecer as nossas conquistas, né? E a valorizá-las. Poxa, eu estou crescendo, eu estou mudando, então eu estou no caminho certo. Daqui a algumas encarnações, eu fico um espírito bem melhor. Bom, gente, nos aproximando aqui do fim, deixa eu ver aqui... Carlinha, eu amo o espiritismo por essa responsabilidade. Que bom, Carlinha, eu também gosto muito da doutrina espírita. Embora nós espíritas, às vezes, sejamos espíritas apenas da boca para fora, mas não vivenciemos a doutrina espírita. Não é que a gente se torne perfeito quando a gente é espírita, mas a gente se torna esforçado, atento a nós mesmos, né? A gente vai tentando se sensibilizar para a gente poder contribuir para um mundo melhor. Então a gente tem que tentar ver por aí. A Malu dizendo, ai, maravilha ouvir isso em meio a tantas falas de outros espíritas que repudiaram o procedimento pelo qual a criança passou. Nossa, teve esses espíritas, Malu? Pois é. Como eu disse, as pessoas formam a própria opinião, né? Então, eu acho dessa forma, a partir mesmo do conhecimento espírita, né? E para mim, gente, existem sofrimentos, né? Eu, talvez por ser alguém da área, né, da saúde, da psicologia, então o que eu olho? Eu olho, para mim, o adoecimento psíquico, ele é um adoecimento tão grave quanto o adoecimento físico. O adoecimento psíquico, ele também mata. Então, assim, a pessoa deprimir, né? A depressão, os traumas, eles podem conduzir à morte, né? A pessoa pode
no mínimo, ela se mata, ou então o seu sistema imunológico enfraquece. Existem pesquisas nesse sentido, né? E é um processo de autodestruição, se dá início, às vezes se torna usuária de drogas. Então eu acho que a gente também tem que considerar riscos de vida, né? Os adoecimentos psíquicos da gente, os adoecimentos psicológicos, né? Nós temos que considerar, nós já estamos nesse tempo, nós já consideramos a importância da psique saudável para a vida. Então a gente tem que estar atento a isso também. Vamos, gratidão pela partilha. Obrigada, Cibele. Poucas pessoas falam do sofrimento e isso. Muita gente parece que está sensibilizada. Eu fiquei também com a história da criança. Fico muito triste que exista isso no nosso mundo, né? Dioneide, querida Dioneide, olá, dizendo compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa. É isso, Dioneide, né? A gente tem que ter essa prática da compaixão, né? A Ana Paula dizendo, a passagem do espírita que acorda no umbral se questionando como foi parar lá, a piedade dele com o próximo era arrogante, né? Deve ser. Então vamos aqui. Maria, eu tô vendo seu comentário aqui, Maria. eu não vou dizer para não entrar no mérito das pessoas, tá certo? Vamos aqui. Agora tá todo mundo curioso olhando. Graça Dantas, eu entendo que piedade sem caridade é pena. É isso, é verdade, né? Uma falsa piedade. Sentimos pena, mas não fazemos nada. Gostei, isso, Graça. Piedade é irmã da caridade. Então, piedade sem caridade é manca. Arrasou, Graça. Essa era a opinião dos estoicos, né? Que consideravam, né, com ressalvas a questão da piedade. Se questionavam se a piedade realmente era uma virtude por causa disso. Porque só você sentir pena não é suficiente. É importante que você faça a sua parte, tá bom? Gente, vamos então nesse momento fazer o nosso encerramento. Nos permitir entrar em contato, em conexão com os bons espíritos. Eu vou ler aqui um poema do livro de Vanderlei Pereira, Cura Teu Coração. Queria convidá-los a fecharem os olhos e sentirem o passe da espiritualidade, os bons espíritos derramando sobre cada um os seus fluidos de amor e de refazimento para as lutas do dia a dia. E aí a mensagem se chama Jesus ouve teus apelos. Jesus te escuta todos os apelos, mas precisa também que tu o escutes, que tenhas fé, que te ergas e que lutes para registrar do Mestre seus desvelos. Os beduínos cuidam dos camelos, no fogo do deserto e dos mamutes, mostrando-se contentes, vê-se incutes em ti também mais esperança ao vê-los. Jesus, como já disse, ouve teus gritos, conhece com detalhes teus conflitos e ouve também tuas sentidas preces. Mas quanto mais na luta te transformes, os socorros dos céus serão enormes para ver se ouvindo Cristo recomeces. Vanderlei Pereira, do livro Cura Teu Coração. Que os bons espíritos nesse momento derramem sobre cada um uma chuva luminosa de energia. Que vocês possam sentir nos seus lares, penetrando os seus corpos, essa energia renovadora. Acalentando seus corações, renovando suas esperanças, fortalecendo-lhes e dando-lhes ânimo. Imaginem isso, que a luz de Jesus está penetrando seus corações. Quando eu digo imagine, crie a imagem, não é no sentido de que não seja verdade, que seja fantasia, mas imaginado. Quando você cria a imagem, você fortalece o pensamento, a ação do pensamento. Então, imagine essa energia que está caindo sobre você, se derramando por toda a sua casa nesse momento e envolvendo cada pessoa que se encontra nela, mesmo aquela
que não está vendo essa live, que não quis participar. Imagine ela sendo envolvida na mesma luz. Imagine a sua casa se transformando numa grande estrela luminosa. E esses raios vão tocando as casas vizinhas e nós nesse momento estamos formando um grande foco de luz de onde estamos e contribuindo dessa forma para melhorar o mundo, começando por nós mesmos. Que a paz de Jesus invada cada lar e nos torne cientes da felicidade que é estarmos vivos. Muita paz, meus irmãos. Gente, que Jesus nos abençoe. Vou me despedindo aqui de vocês, está chegando a nossa hora. Mila, Ivan, muito obrigada por suas presenças. Cláudia, Eliette, Carlinha, Aguiar, Eurilanda, que está falando com Rolim Castro, Isabelle, Maria, beijo no seu coração, minha amiga. Nayane, Ana Paula, muito obrigada, gente. Carlinha, mamãe, tia Verinha, muito obrigada, Olivéria, a vocês que estão aqui presentes, Milene, com suas vibrações de amor, Rociane, muito obrigada por sua presença e vibração sempre tão amorosa. Dioneide, obrigada também por sua presença, por sua participação. Fernanda, muito obrigada. Cada um de vocês, meu muito obrigada, minha gratidão e gratidão a Deus, que me permite estar aqui, que nos permite estar aqui trocando essas energias. Renata, muito obrigada também. Maria, você é linda. Obrigada. Jaci Ferrari, muito obrigada. Martina. Então agradecemos a Deus por nos permitir estar aqui e agradecemos a bênção da doutrina espírita, que é o centro desse diálogo, a mensagem de Jesus, que é o ponto de partida da nossa conversa, e todas essas graças que existem no mundo. Deus é muito sábio, Ele colocou no mundo diversas religiões, como colocou diversas flores para agradar os diversos gostos. Pegue um desses caminhos, faça o seu, mas o faça bem. É isso que importa. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Vou dizendo aqui tchau, tchau para vocês, encerrando a nossa live com toda a gratidão do mundo, seu Jacinto, todos vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Estou aqui passando rapidinho. Kílvia, obrigada, minha amiga Kílvia, por sua presença, que eu sei que é cheia de amor. Tenho muita gratidão por isso, de verdade. Ivana, Cibele, Oceane, tchauzinho, fiquem com Deus.